Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Evandro Borges. A gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito de um caso que aconteceu na empresa de um cliente meu há 20 anos mais ou menos atrás. Era uma empresa de transportes, uma empresa grande com 95 funcionários e um faturamento aí em torno de 12 milhões mais ou menos por mês. E esse cliente estava tendo diversos problemas com fluxo de caixa e ele me pediu para poder fazer um diagnóstico e fiz o diagnóstico para ele. E no dia de sentar com ele para dar o resultado, do diagnóstico para ele, ele me perguntou: e aí, Evandro, o que você acha? Qual que é o problema da minha empresa? E eu virei para ele e falei assim: olha, o problema é que a sua empresa, é que você eu chamo de empresário gafanhoto. Você é um empresário gafanhoto. E ele ficou assim, rapidamente, muito desconfortável assim na cadeira e me perguntou: e o que é empresário gafanhoto? E eu falei para ele, olha, o empresário gafanhoto é o empresário que tira tudo que ele pode da empresa, todas as riquezas. Ele tem um prolabore alto, que é o seu caso, ele tem retirada de lucros altas, que é o seu caso, você tem um patrimônio na pessoa física grande e a sua empresa está aí passando dificuldades. E a maioria dos empresários, eles não conseguem receber bem, às vezes, uma crítica, algo que fala dele. Mas um pouco do meu estilo é esse, porque além de economista, sou psicólogo, homeopata, venho de uma formação toda sistêmica, holística, de perceber, de olhar a empresa, de uma maneira mais global, olhar o todo. E sempre com um viés que eu gosto de sempre reforçar, que para a sua empresa crescer, quem tem que crescer é você, ou seja, é o empresário, é o CPF. Então, eu vi que ele ficou um pouco desconfortável e aos poucos eu fui explicando para ele. Falei, olha, a sua empresa, você tem 95 funcionários e você precisa entender que, eu entendo que a empresa é sua, você faz dela aquilo que você achar mais conveniente, mas você me pediu para vir aqui fazer um trabalho de consultoria, fazer um diagnóstico e às vezes o feedback que a gente tem, ele deixa a gente um pouco às vezes desconfortável. Quando alguém senta na nossa frente e fala, olha, o problema da sua empresa é você. Mas aí com muito jeito, eu aprendi isso muito com um psicólogo que eu tive há muito tempo atrás. Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 18 anos. E fiz durante uns quase 17 anos, eu fiz terapia, com 4 psicólogos diferentes. E um deles me marcou muito. E ele virou para mim uma vez e falou assim, Evandro, perca o cliente, mas não perca o trabalho. Ou seja, fale aquilo que você precisa falar, fale com carinho, fale com amor, fale com firmeza, mas fale, não deixe de falar. E assim eu comecei a fazer desde o início da minha carreira, e aí quando um cliente me indica para outro, ele já fala, olha, o Evandro tem uma abordagem diferente, ele trabalha com pessoas, ele trabalha com planejamento estratégico, mas vai trabalhar muito com você, com o seu eu, com o seu comportamento, com a mudança do seu comportamento, a sua empresa transforma. No caso de uma empresa muito pequena, muitas das vezes é o diretor, o empresário, tem ali às vezes poucas pessoas, mas a empresa desse cliente que tinha 95 já é uma empresa de porte médio. Então ele tinha diretores, gestores, então a mudança sempre começa dessa forma. E eu fui explicando isso para ele, fui falando para ele, e ele falou, e o que a gente precisa fazer? Eu falei, olha, a gente tem alguns caminhos. Normalmente o caminho que é o mais correto, muitas das vezes o empresário não quer pegar esse caminho, que é abrir mão de algum patrimônio. Na mesma hora eu senti que ele ficou assim meio até arredio na cadeira. Falei, olha, você pode ir no banco pegar dinheiro, você pode tentar vender mais e reforçar o caixa da sua empresa, mas isso pode levar alguns meses.
A sua empresa está precisando esse mês. Nós temos que injetar algum recurso nela. Se você for no banco, a taxa de juros hoje é uma taxa de juros alta. Então pode ser que não seja o melhor caminho ir ao banco. Você tem aí alguns imóveis, você tem alguns patrimônios que você pode abrir mão. A gente pode tentar vender, colocar o dinheiro na empresa ou dar de garantia no banco para poder pegar o dinheiro, mas enfim, a gente vai achar um caminho, a gente vai achar uma solução. Mas o mais importante não é nem resolver o problema agora, né? A gente precisa resolver, mas precisa ter uma mudança de comportamento da sua parte. Você precisa realmente desse Prolabore do tamanho que ele é? Você precisa fazer toda a distribuição de lucro? A sua empresa deu um lucro aí de 1,5 milhão. Você precisa distribuir 100% para o seu CPF e a empresa ficar sem caixa, sem recurso, sem dinheiro para poder investir, sem dinheiro para poder fazer o giro do negócio? E eu esbarrei nessa mesma história diversas vezes com vários empresários. Então, assim, eu posso te dizer que existem vários empresários gafanhoto por aí, que pensa só nele, que não pensa no funcionário, que não faz distribuição de lucros para a equipe, que não tem um sistema, né, que equilibre um pouco esse conta corrente dentro da empresa, ou seja, ele ganha, mas a equipe também ganha um pouco, os gestores, os diretores, né, todo mundo participa, todo mundo ganha, porque afinal de contas, e aí eu lembro que eu falei isso para esse cliente. Quando você vai caminhar, por exemplo, numa montanha muito alta, você tem lá os Sherpas, que são as pessoas que ajudam a carregar as bagagens, que ajuda a equipe de alpinistas a chegar lá no alto da montanha. O alpinista não chega sozinho. Da mesma maneira que você, que esse empresário que eu atendi, ninguém chega sozinho. Por mais que seja uma carreira solo, de um músico, de um cantor, ele não chega sozinho. Por trás dele tem várias pessoas que trabalharam, que fizeram a iluminação, que cuidaram do som, que às vezes escreveram até a música, ele é só um intérprete. Tem os músicos, né, a banda que tocou junto com ele, ou seja, a gente caminha sempre junto com alguém. Por mais que a carreira seja solo, por mais que você trabalhe sozinho, você não caminha muitas das vezes sozinho. Tem pessoas invisíveis, pessoas que estão te ajudando e que às vezes você não percebe. Então, é importante para você que tem uma empresa adequar o Prolabore de acordo com a realidade. É importante você adequar as retiradas de lucro de acordo com a realidade. Deixa um pouco para a empresa ter capital, para a empresa ter riqueza, para ser também um CNPJ rico e não só um CPF do diretor, do presidente rico. Então, fique muito atento a isso, a esse comportamento, que isso vai fazer muita diferença. Vai evitar que a sua empresa tenha que ir aos bancos pegar dinheiro emprestado. Você vai ter a empresa tendo recurso, tendo um caixa mais saudável, você consegue criar situações ali para as pessoas, para os funcionários, muitas das vezes até comprar melhor, fazer uma compra de insumos para a sua empresa, conseguir uma melhor negociação, porque é importante o empresário, né, para você entender, você empresário, empresária entender, que muitas das vezes você ganha dinheiro na compra, às vezes não é na venda também, mas se você comprar melhor, se você consegue comprar com uma margem melhor, você deixa mais margem dentro da empresa, seu fluxo de caixa fica mais folgado, você respira mais, você tem uma margem de contribuição que dilui melhor as suas despesas fixas. Então, fica muito atento, porque em geral, assim, o que eu já observei nesses 28 anos, em geral, gente, é sempre o empresário. É ele que precisa tomar consciência, é ele que precisa mudar, né, a empresária ou quem está à frente ali da empresa. Normalmente, as questões, os problemas, eles passam pela mudança de comportamento do empresário, da empresária, dos diretores, dos gestores.
Então, é muito importante isso. E aí, só para finalizar o caso aqui desse cliente, depois assim de muita resistência, eu acho que ele foi abrindo a mente, foi abrindo o coração e ele foi entendendo que ele realmente tirou a mais do que era o necessário, não, porque a empresa era dele, ele não tinha sócio, então é só a maneira de tirar o dinheiro, né? Então a gente conseguiu na época colocar um imóvel que ele tinha à venda, passamos aperto, né? Ele passou um pouco de aperto aí uns 2 meses até o imóvel ser vendido, e aí quando foi vendido ele retornou o dinheiro para a empresa. Eu segui atendendo ele por mais de 10 anos e foi muito interessante ver, né? Assim, eu gosto muito do meu trabalho porque, principalmente quando eu atendo uma empresa há muito tempo, a gente vai vendo, né, a mudança de comportamento no dia a dia e às vezes isso alimenta mais a gente do que o honorário que a gente recebe da consultoria, né, ou do atendimento lá na clínica. Então, eu queria deixar assim esse caso bem alinhavado com você e que você lembre muito desse nome, empresário gafanhoto. Não seja um empresário ou uma empresária gafanhoto. Procure ter uma postura, um equilíbrio, saber, né, ter assim discernimento, na verdade, do quanto que você deve tirar para você, pessoa física, para a sua empresa, deixar a empresa saudável, não mate a galinha dos ovos de ouro, porque às vezes tem empresário que mata a galinha dos ovos de ouro, às vezes até de propósito mesmo, né? A empresa ali, o CNPJ quebra, ele arruma uma outra empresa, põe o nome de um laranja e segue a vida e dá o cano no governo, dá o cano em fornecedores e vai para frente. Mas tem também aquele empresário que realmente passou dificuldades, mas que ele tem às vezes uma boa intenção, ele quer acertar, ele errou e é natural errar mesmo, principalmente para aquele empresário que está começando, né, para aquele empreendedor que está começando. Mas o importante é retomar a partir de um ponto, né, procurar ir acertando, financia, parcela, vai fazendo os ajustes necessários e segue em frente. A gente vai, numa outra oportunidade, num outro vídeo, nós vamos falar aí desses erros desse empresário que quebra, né? E ele quebra muitas das vezes financeiramente, mas ele quebra também emocionalmente, porque quebrar é uma experiência muito difícil. Há pouco tempo eu soube de uma outra empresa que eu atendi durante uns 3 anos, lá em 1996, 97, 98. É uma empresa que cresceu muito, chegou a ter mais de 5.000 funcionários, e eu soube agora, no início do ano, que em 2018, né, nós estamos em 2021, que em 2018 ela abriu falência e não teve como, assim. A família lutou muito pela empresa, mas não conseguiram recuperar a empresa. Então isso é uma experiência muito difícil. Eu já atendi vários empresários que passaram por situações de quebrar, de ficar sem dinheiro. Eu atendi uma empresária há muitos anos atrás, que ela quebrou, como diz um amigo meu, ela quebrou na solda. E ela chegou a não ter recurso para nada. Passou muito aperto, muita dificuldade, mas ela, com muito esforço, com muita luta, conseguiu recuperar e conseguiu, depois de algum tempo, ir retomando as atividades e conseguiu vencer. Então, fique muito atento à sua empresa, ao seu comportamento. Se você, né, tira mais do que o necessário, lembra muito bem disso. Tira o necessário, mas deixa a empresa, né, com o recurso para ela poder fazer o giro dela, ok? Então, eu queria deixar mais uma semente plantada, né, nesse vídeo, que é o vídeo de número 4. Você é um empresário gafanhoto? E aí? Você é um empresário gafanhoto? Uma empresária gafanhoto? Ou não? Ou você tem equilíbrio, tem discernimento, tem parcimônia na hora de fazer suas retiradas,
na hora de fazer a distribuição de lucros? Como que é? Deixe o seu like, o seu dislike, se inscreva no canal. Eu lembro que todos os dias ao meio-dia é liberado um vídeo denominado Momento Make Sense, que são vídeos mais curtos, vídeos de 2, 3 minutos, que são vídeos para você fazer uma reflexão, você, para a sua família e para os seus negócios. Obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo Momento Make Sense.